Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Aparecendo a Maria e aos Outros. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Marcos capítulo 16, versos 9 a 20. Eu vou deixar que você leia depois esse texto aí em casa. E é importante que você leia mesmo. Um texto que vai nos dar aqui alguns detalhes importantes a respeito dos primeiros momentos da ressurreição de Jesus. O que é interessante é que o relato de Marcos capítulo 16, versos 9 a 20, tem paralelos em outras passagens do Novo Testamento. Maria Madalena vê Jesus no túmulo. Isso vai aparecer lá em Mateus 28, versos 1, 9 e 10, lá em João capítulo 20, versos 11 a 18, e em Lucas capítulo 8, verso 2. O Novo Testamento também vai mencionar que dois homens veem Jesus Cristo no campo. E você encontra esse paralelo lá em Lucas capítulo 24, versos 13 a 35. O texto também vai mencionar que os 11 discípulos são designados a pregar. O paralelo com esse texto está em Mateus capítulo 28, versos 16 a 20, Lucas 24, 36 a 49 e João 20, versos 19 a 23. Ou seja, Marcos provavelmente foi o primeiro a escrever, e o que ele escreveu serviu como base para que todos os outros evangelhos acabassem seguindo a mesma linha. E um detalhe que vai aparecer aqui é exatamente o fato de que Maria foi a primeira pessoa a ver Jesus Cristo vivo. Depois Jesus apareceu também a outras mulheres que também o viram. Mas é significativo, no contexto do texto, que as mulheres são apontadas como sendo as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Se a ressurreição de Jesus fosse uma invenção, jamais o autor bíblico usaria mulheres como sendo as primeiras testemunhas da ressurreição dele. E eu explico a você por quê. O testemunho de uma mulher naquela época do primeiro século não tinha um valor em qualquer tipo de depoimento, não tinha valor em juízo, não tinha valor diante das pessoas. O testemunho de uma mulher não valia. Se acontecesse, por exemplo, um assassinato, e somente uma mulher tivesse sido apontada como uma testemunha, esse testemunho não era válido. Somente o testemunho de um homem era válido. Estamos falando de uma sociedade extremamente machista, onde a mulher não tinha um valor intrínseco em si mesma. Entretanto, o Novo Testamento vai dizer que a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Uma mulher que é apontada como pecadora, uma mulher que teve um passado obscuro. Se o testemunho de uma mulher já não era válido, e uma mulher com o passado da Maria Madalena? Uma mulher de quem Jesus expulsou 7 demônios. Uma mulher que havia vivido uma vida promíscua. Ela tinha mudado de vida, mas as pessoas sabiam qual tinha sido o passado dessa mulher. Veja, se essa história tivesse sido inventada, pode ter certeza de que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus seriam homens, provavelmente os discípulos. Ou, quem sabe, indivíduos como o próprio José de Arimateia, ou Nicodemos, que eram indivíduos influentes no contexto da sociedade daquela época. Não, mas são mulheres que são apontadas como sendo as primeiras testemunhas oculares. E é interessante exatamente isso, porque a Bíblia vai mencionar que Jesus ele vai repreender a dureza do coração dessas pessoas, porque mesmo as mulheres, quando você pensa no próprio texto, o texto vai dizer que as mulheres foram testemunhas da ressurreição de Jesus, se encontraram lá com o anjo no sepulcro, o anjo pede para que elas vão até os discípulos e falem. Num primeiro momento elas se calam, porque elas estão com medo. Os discípulos, eles estão no cenáculo e também estão com medo. Os dois discípulos que estão indo para o campo, que estavam em Emaús, Lucas vai falar sobre isso, que é o Cleopas e o seu amigo, não sabemos o nome do seu amigo, eles também estão com medo, eles também estão desanimados. E Jesus vai aparecer a esses indivíduos e vai, de alguma forma, tentar fortificar a fé deles no aspecto da ressurreição. E Jesus teve que aparecer para eles, Jesus teve que ter um contato muito mais intenso com eles para que eles pudessem crer no Senhor. E Jesus vai, portanto, repreender essa dureza do coração deles. Marcos capítulo 16, verso 14 vai falar sobre isso.
desde a prisão de Jesus até as aparições após a ressurreição, os evangelhos retratam os seus discípulos de maneira muito negativa. Eles estão fugindo, negando e duvidando. Isso não faria sentido se a história fosse inventada. Você concorda comigo? Porque se a história fosse inventada, esses discípulos seriam pintados como heróis e não como indivíduos medrosos, indivíduos que estão fugindo, negando e duvidando. Entretanto, a proclamação posterior, ousada e inabalável do Cristo ressuscitado e a esperança que ela oferece são evidências de que essas afirmações são todas verdadeiras. O Senhor ressuscitou. Você crê nisso? Isso tem influenciado a sua vida? Ou você tem vivido hoje da mesma forma que os discípulos, fugindo, negando, duvidando? Hoje é o tempo de vivermos ao lado do Senhor, não fugindo dele, independente das circunstâncias, não negando o seu nome através de atitudes que contradizem aquilo que é a esperança do Senhor e nem duvidando nos momentos em que o Senhor Deus nos pede para podermos avançar. Eu quero orar junto com você, pedindo a Deus que nos transforme em pessoas ousadas, como esses discípulos, bem como essas mulheres também, acabaram se tornando depois da ressurreição do Senhor. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos que o Senhor nos ama, tem planos para a nossa vida. Mas quantas são as vezes, Pai, que também nós estamos fugindo, negando, estamos duvidando. Ajuda-nos a podermos viver com expectativa a vinda do Senhor. Nos dê forças para sermos fiéis a Ti, independente das circunstâncias. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?